Olha só o que aconteceu na CPMI do INSS. O presidente do Instituto foi chamado para prestar esclarecimentos sobre descontos indevidos, suspeitas de fraude e problema de gestão. E o clima não foi nada tranquilo. Teve questionamentos sobre nomeações, exonerações, possíveis interferência do Ministério da Previdência e até suspeitas envolvendo servidores que continuam nos cargos mesmo sobre investigação. A pergunta que ficou no ar foi: o INSS está realmente sendo saneado ou ainda existem falhas graves na administração? Hoje eu vou te explicar de forma clara e direta o que foi dito nessa audiência e por que isso é importante para aposentados e pensionistas. Eu entendi que o senhor foi chamado pelo presidente da República sem direito a recusar o convite para assumir a presidência. Eu li uma reportagem e queria que o senhor pudesse ou não confirmar, em que, durante um evento ou um vídeo, o atual ministro da Previdência, se referindo ao senhor, disse que tinha falado muito mal do senhor ao presidente Lula. Isso está em vídeo. O senhor poderia me explicar como é que o ministro da Previdência se dirige ao presidente da República para falar mal do principal dirigente do maior órgão estatal do Brasil? Na verdade, aconteceu isso no evento de 35 anos do INSS, mas eu não sei qual a razão, o motivo. Acho que pelo histórico, porque quando cheguei no INSS era muito tido como xerife, como algum interventor. Acho que tinha essa visão de que seria um corregedor e não um gestor dentro do INSS. Talvez seja essa a situação. Qual foi a participação do ministro da Previdência Social, Volney Queiroz, na sua indicação? Nenhuma. Eu fui nomeado dia 30 de abril e ele 2 de maio. Presidente, eu vi algumas reportagens que o senhor estaria diante das atitudes saneadoras que estavam ou que estão sendo tomadas, o senhor estaria sendo retaliado. E que o senhor, diante dessa retaliação, o senhor teria pedido a exoneração da senhora Léa Bresser, não sei se é esse o Bresser, Léa Bresser. É verdade que o senhor pediu a exoneração da diretora do INSS, Léa Bresser? É verdade, relator. Presidente, qual o motivo do senhor ter pedido a exoneração da senhora Léa Bresser da diretoria do INSS? Bom, na verdade é por questões técnicas. Na verdade ela é diretora de tecnologia da informação, é uma área sensível para todo o INSS e a gente entendia a necessidade de mudança tecnicamente. Por favor, passe aqui uma. Eu lhe pergunto, o senhor sabe se a senhora Léa Bresser, diretora do INSS, tem aproximação com o senhor Alexandro Stefanuto? Eu não tenho provas disso, mas o que falam é que ela foi nomeada como diretora de gestão de pessoas por ele pela proximidade. Doutor Gilberto, eu não ouvi de nada que me interessava ao caso ninguém falando mal da sua atuação profissional. Não lhe conheço, mas também não ouvi nada que desmerecesse sua atuação profissional. Eu lhe pergunto, o senhor está sendo boicotado na sua gestão de presidente do INSS? Não, nunca recebi boicote, recebi apoio de várias áreas dentro do governo, não posso dizer que estou sendo boicotado. O senhor poderia informar a esta comissão se após o senhor assumir, o senhor teve liberdade de nomear todos os diretores?
Tive sim. E foi o senhor quem indicou Léa Bresser? A Léa era diretora de gestão de pessoas e na mudança de gestão a gente entendia que precisava ficar alguém com o histórico do INSS. E à época, como ela tinha entrado há um mês só na direção de gestão de pessoas, poderia ser uma pessoa que não tinha trabalhado nessa situação de desconto associativo, a relação com essas pessoas. A gente entendeu que da direção anterior seria a que menos poderia influenciar e eu a indiquei para a diretora de tecnologia da informação. E por que essa mudança de opinião? Porque tão logo, em julho, a gente nomeou a senhora Léa Bresser, a gente deu algumas atribuições que, na verdade, a gente não teve o resultado devido. A diretoria de tecnologia da informação, ela é responsável por cuidar da fila do INSS, ela é responsável por trazer propostas de alteração na fila do INSS, ela é responsável pela relação com a DataPrev da tecnologia da informação, ela também foi responsável por monitorar um valor que é do bônus dos servidores. E do bônus a gente foi avisado, depois que acabou, a fila não foi apresentado nenhum projeto para atacar a fila e a relação com a DataPrev também, obrigando o gabinete da presidência a trazer essas atribuições para o gabinete da presidência que já é assoberbado. Então, tecnicamente, a gente entendia que não era adequado a permanência e foi por isso o pedido da exoneração. O pedido de exoneração da diretora Léa Bresser foi direcionado a quem? Ao ministro da Previdência. Qual a resposta e que data foi esse pedido? Foi em novembro e foi respondido que não via motivos para exonerar. Eu estava observando e fiquei sem entender uma portaria ou algo do tipo em que o ministro da Previdência avoca para ele nomeação interna corporis do INSS. Aconteceu isso? Na verdade, quando eu chego, 30 de abril, o INSS não podia fazer qualquer tipo de nomeação. Nem para chefe de serviço, que é o cargo mais baixo que tinha, não podia fazer substituições. E no primeiro contato que eu tive com o ministro da Previdência, de 4 de maio, eu solicitei a ele delegações de competência para a gente poder atuar, tanto para assinar contratos quanto para nomear. E a gente foi surpreendido naquela semana que ele acabou conferindo amplos poderes, nomeação para todos os cargos possíveis de nomeação que seria dele. Isso foi em maio e persistiu até em julho. Julho ele entendeu por bem que cargos de superintendente e gerente executivo deveriam ter um crivo diferenciado que deveria passar para ele de novo essa competência. Diretores sempre foi Casa Civil. Pergunta ao senhor, ninguém melhor do que para defender os interesses da autarquia. O senhor concorda com essa decisão do ministro de passar pelo crivo dele, retirando da sua alçada? Na verdade, assim, até agora a gente nunca teve problema quanto a essa dupla checagem. Eu acho que é um direito dele, já que o decreto traz para o Ministério da Previdência essa competência. A delegação ou não fica a um critério do gestor. Tá, mas então o senhor não acha isso ferir a autonomia do INSS? Vários órgãos da administração, autarquia e fundações têm esses níveis de competência para nomear. Então, isso, na verdade, está pela lei e é um direito que cabe ao gestor escolher se delega ou não amplos poderes para nomeação. Então, sendo mais objetivo, isso não lhe incomoda em absolutamente nada? Não. Muito bem. Se não lhe incomoda, eu estou vendo aqui que o senhor exonerou uma pessoa chamada Wesley Aragão Martins. Sabe quem é? Sei, o ex-gerente executivo de São Luís do Maranhão. O senhor exonerou? Exonerei. O senhor tirou uma semana de férias a partir de 3 de novembro de 2025. Na sua ausência, ele foi renomeado. Me diga, quem tem razão? O senhor que conhece o INSS e o retirou, porque não deve preencher os requisitos, acredito eu, porque senão não havia por que exonerá-lo, ou, na sua ausência, o ministro Voney o nomeou.
Eu queria entender isso aí. Na verdade, quem nomeou foi a minha substituta, que foi a Leia, não foi o ministro Volney. Não, tudo bem, foi a Leia. Isso. Mas o senhor tinha exonerado, ela nomeou. Vamos trocar ministro por ela. Me diz aí como é que funciona dessa forma, porque eu não entendo bem esse tipo de gestão. Um exonera, o outro nomeia na ausência, o senhor retorna e mantém. O que ocorre é quando a gente chega, a gente acaba tendo uma atitude de exonerar pessoas que poderiam, de alguma forma, não relacionado à operação sem desconto, mas de alguma forma respondendo o processo, ou sendo investigados, ou algumas atitudes que poderiam trazer situações difíceis para o INSS, e a gente entendeu por bem de exonerar o então gerente executivo. Passado um tempo, veio um pedido da Superintendência Nordeste para nomear o senhor Wesley não mais para gerente executivo, mas para coordenador de benefício da região Nordeste. Esse pedido chegou a mim. Nós entendemos no momento que não era adequado, porque precisava aprofundar aquilo que a gente estava detectando em maio. A nossa diretoria de governança estava fazendo uma análise sobre isso e persiste em fazer essa análise sobre isso. E essa informação a gente simplesmente não nomeou. Nas minhas férias, a diretora substituta entendeu por bem que, tendo em vista que ele não estava respondendo a um processo específico sobre o fato, não tinha nada instaurado contra ele que poderia nomear, e assim o fez. A gente entendeu por bem, já que tinha sido renomeado para esse novo cargo, continuar as apurações que temos contra ele e verificar se existe realmente indícios mais fortes para poder manter ou exonerá-lo do cargo. Pergunta, as apurações acabaram? Ainda não. Olha só que contradição. O senhor chega para sanear o INSS, exonera um servidor sob suspeita, mantém uma apuração, faz todo um trabalho de governança, porque, pelo que eu entendi, o senhor quer que no INSS tenha pessoas capacitadas e sérias. O senhor tira uma semana, estava com esse nome, não faz em prol da integridade do INSS, quando o senhor volta, essa pessoa está nomeada. Me diga uma coisa, é justo pesar em prol do servidor ou do Estado brasileiro a integridade do sistema? Como é que o senhor aceitou manter essa pessoa nomeada se o senhor tem dúvidas sobre a integridade dela? Na verdade, o que ocorre é que depois de passados, a gente começou essa apuração em maio, e agora, em novembro, não tinha sido concluído. Também não se pode pré-julgar a pessoa por tanto tempo. Então, entendeu que, já que ele foi renomeado, não poderia ser exonerado de novo pelo mesmo fato, sem ter provas robustas ou um processo instaurado formalmente para que ele apresente ampla defesa contraditória. Eu já penso diferente. Eu penso que o senhor perdeu a autonomia de exonerá-lo, porque já que o senhor exonerou anteriormente, não o renomeou, saiu de férias uma semana, nas suas férias é renomeado, eu tenho a absoluta convicção que o senhor não teria feito esse ato como não fez, mas ficou sem força de exonerá-lo com o seu retorno. É o que eu entendo. Só uma colaboração. Seria interessante que o senhor Gilberto declinasse aqui na comissão quais são as atitudes do servidor exonerado que o levaram a perder o cargo. O senhor não esclareceu para nós quais são os pontos que levou o senhor a exonerá-lo. São fatos importantes para nós, Excelência. Já que o senhor interrompeu, interrompeu, só por curiosidade, o que isso tem a ver com o desconto associativo do INSS? Excelência. Não, só estou curioso. São informações que podem... Ele vem... Eu estou curioso. Sim, ele veio Falta de da origem... Talvez porque... Tem origem nisso. Curioso. Talvez ele tem origem nesse setor. 53 ACPs em 2023, 2024. Tá bom. Tá bem, o senhor poderia responder, parece senhor Gilberto, por favor. Parece mais uma coisa de... Não se parece, Excelência. É uma pergunta importante. Eu vou repetir. Tem nada a ver com o INSS. Eu vou repetir. O senhor, por favor, decline quais as atitudes que estavam sendo investigadas do servidor que o levaram a exonerá-lo, por favor.
Na verdade, sim, como o processo está em curso, a gente não pode imputar responsabilidade a esse servidor. O que tem são os indicativos da gerência executiva que estavam em discrepância com os demais dados no país de outras gerências executivas quanto à concessão de benefício de determinados tipos que eram muito fora do padrão dos outros, como o benefício que já foi amplamente divulgado, seguro-defeso, e quanto a salário maternidade rural. Durante o depoimento, o presidente do INSS afirmou que não sofre boicote dentro do governo e que teve autonomia para nomear diretores. No entanto, parlamentares apontaram contradições. Um dos principais pontos foi a exoneração de servidores sob suspeita e posterior renomeação de alguns deles. E isso levantou dúvidas sobre controle interno e rigor na fiscalização. Também houve questionamentos sobre descontos associativos, fiscalização de empréstimo consignado e ressarcimento de aposentados prejudicados. O presidente alegou que a apuração está em andamento e que não pode haver punição sem processo formal e provas concretas. Já os deputados argumentaram que a demora nas investigações pode comprometer a credibilidade do órgão e o debate mostrou o INSS pressionado, tentando se reorganizar em meio à denúncia e desconfiança pública. Bastante clara na sua fala. Quando o senhor, lá no início do seu depoimento, em relação às perguntas formuladas pelo deputado Alfredo Gaspar, disse ao mesmo tempo que solicitou a exoneração de uma servidora, mas que não se incomoda com a ingerência do ministro da Previdência sobre aquelas pessoas que devem ser da sua absoluta confiança e a nomeação delas. E eu quero começar perguntando, baseado nessa matéria do Metrópolis, o ministro aproveita férias de presidente do INSS para fazer mudança. Se é Leia Brescia Amorim, diretor de tecnologia de informação, a pessoa que o senhor disse que queria ver exonerado. Confirmo, é ela mesma. E ela continua lá? Continua. Ela, senhor presidente da CPM Carlos Viana, e também presidente do INSS, promoveu um dirigente que fez acordos em massa sob suspeito, o senhor falou sobre isso, falou de processos antecessores, chamado Wesley Martins, que é esse cidadão aqui. Não sei se é meliante, mas ele assinou acordos com entidades de políticos investigados pela PF. Aliás, quais são os políticos com os quais esse senhor Wesley tem relação? O senhor saberia dizer? Eu não tenho essa informação. Mas ele não está abaixo do senhor? Ele, na verdade, ele é um coordenador que está ligado à Superintendência do Nordeste. Mas está no INSS. Está no INSS. O senhor não teve curiosidade de perguntar quais são os políticos com os quais ele tem relacionamento, apesar de ser publicado na imprensa? Deputado, vou ser bem sincero, eu não procuro vínculos políticos com ninguém. Da mesma forma que eu falei para o deputado Luiz Lima... Mas o senhor não procura, mas a imprensa disse que há. Então, eu não sabia nem que a minha diretora de gestão de pessoas era irmã do prefeito de Fortaleza. Eu fui surpreendido com a informação no Metrópolis. Prefeito do PT, inclusive. É, porque assim, a nossa atuação é técnica e verificar se aquela pessoa tem currículo técnico. Tá bem, mas esse cidadão aqui beneficiou entidades ligadas a políticos. O senhor presidente do INSS não procurou saber quem são esses políticos beneficiados por esse cidadão que continua lá. Os fatos foram levantados pela minha diretoria de governança, foram encaminhados para a corregedoria do INSS. Sim. Está a cargo da corregedoria do INSS, que tem total liberdade para poder apurar. Eu não questiono a corregedoria, até mesmo para não dizer que eu estou influenciando a corregedoria. Então, essas ligações de a quem fez, como fez, eu não tenho a informação. Na sua cadeira está sentado Alessandro Stefanuto. Nós perguntamos a ele sobre uma série de pessoas abaixo dele, e ele dizia, presunção de inocência, eu preciso esperar serem apurados os processos. O senhor está falando exatamente a mesma coisa sobre o Wesley. Sabe onde o Stefanuto está hoje? Na cadeia. Esse cidadão aqui assinou 53 acordos de cooperação técnica com sindicatos e colônias de pescadores maranhenses que atuam como intermediários na concessão de seguro-defesa em 2023 e 2024, vários sob suspeita, processos contra ele. O senhor não tem medo de ser preso, como foi Stefanuto também? Não tenho, porque eu não estou vinculada a esquema nenhum e nem recebimento. Esse caso do Wesley, eu exonerei assim que cheguei. Quando foi pedido para nomear, eu não nomeei. E entendi, quando a minha diretora substituta nomeia,
eu questiono, ainda em viagem, ela fala, procurei na corregedoria e não tinha nada instaurado contra ele, mesmo estando 6 meses depois. Eu vou lhe dizer, e daí, senhor... essa morosidade, eu não posso também punir a pessoa pro resto da vida sem a abertura de um processo. Tão logo a corregedoria me traga informações concretas de que ele tem algum tipo de responsabilidade, ele será exonerado e, se for o caso, aplicado a penalidade. Eu sugiro que o senhor tome providências, peça ao ministro exonerar hoje, porque o senhor Stefanuto dizia a mesma coisa. Eu não tenho nada a ver, não fiz nada ilegal. Eu estou errado ao dizer um relator. Dizia exatamente a mesma coisa. Eu não sou par do esquema. Depois acharam uma anotação de propina lá para o senhor Stefanuto. O cara que tem lado, a gente descobriu, o lado da bandidagem. O cara que é progressista. Progresso dele da quadrilha que ele representava. Dizia que não tinha nada com isso, tinha presunção de inocência. Mas enquanto isso, Luiz Lima, tinha que deixar os ACTs funcionando. Porque afinal de contas... presunção de inocência. Olha onde nós chegamos, senhor Gilberto Valles. O senhor é corregedor. Foi corregedor-geral da União. E o senhor, quando foi corregedor-geral da União, foi aqui revelado pelo senhor relator, não fez o que tinha de ser feito para que os ACTs fraudulentos lá daquela época pudessem ser devidamente fiscalizados e o roubo dos aposentados, ainda lá no passado, fossem evitados, fossem pausados. Até me pergunto se não foi por isso que Lula o escolheu, porque Lula, ele gosta de colocar pessoas, pelo que a gente vê ao longo dessa trajetória, que realmente deixam as coisas acontecer sem que haja o devido controle. E aí eu me pergunto também, senhor presidente Gilberto Valles Júnior, até que ponto esse acordo firmado pelo Lula, que o senhor participou com os aposentados, foi um acordo benéfico para o cidadão, porque não deu para o aposentado que foi lesado, não deu para o aposentado direito da lei. Eu queria lhe perguntar por que foi feito isso. 2 vezes o valor daquilo que lhe foi subtraído, mais eventual ressarcimento, tiraram o direito, inclusive, da pessoa recorrer. E mais, aqui foi levantado, eu queria fazer essa pergunta muito objetiva para o senhor. Os roubados pelos sindicatos e pelas associações fraudulentas foram ressarcidos com dinheiro do pagador dos impostos. Por nós brasileiros. Os roubados pelos bancos? Não, porque o senhor decidiu pedir ao Lula que vetasse o trecho da lei que fazia o INSS ressarcir cidadãos. Porque para o governo Lula e para o senhor é mais importante preservar os bancos do que os sindicatos. Qual é a explicação, senhor Gilberto? Vamos lá, deputado. Primeiro, eu desafio o senhor a achar algum documento que chegou a mim como corregedor-geral da União sobre desconto associativo. Se o senhor achar, o senhor pode me responsabilizar por prevaricação. Se não achar, eu acho que a alegação foi muito leviana de Vossa Senhora. A alegação é do relator, deputado Alfredo Gaspar. O senhor não me acuse de leviano. O senhor me acusou de prevaricador. Então, não, mas se lhe serviu o chapéu, fique à vontade. Okay. Se lhe serviu o chapéu, fique à vontade, senhor Gilberto. Sabe por quê? Porque isso está demonstrado ao longo dos tempos. Ou o senhor aprova a gestão do Carlos Lupe? O senhor aprova a gestão do ex-ministro da Previdência, Carlos Lupe? Eu nunca fiz parte da gestão de Carlos Lupe. Não estou perguntando se fez parte, perguntei se aprova, sim ou não. Eu não tenho que aprovar ou não. Eu não tenho que avaliar a gestão de Carlos Lupe. Mas se a gestão deixou roubar nesse ponto, o senhor não pode avaliar, então o senhor, sinceramente, também tem lado. Como teve o Alessandro Stefanuto, que veio aqui e hoje está preso. Então, é mais uma mentira do governo Lula. Colocamos alguém para sanear o INSS. Tá aí, a roubalheira continua. Foi feito por amostragem a questão... Senhores, o colega parlamentar tem a liberdade da palavra. Não, o colega parlamentar tem a liberdade da palavra. Mais um minuto para o deputado Marcel Van Hatten. Mais um minuto para o deputado Marcel Van Hatten, por favor. Senhores, ele tem direito à palavra, assim como os senhores têm também. Os dois próximos são os senhores, praticamente. Pode desacatar a pessoa que... Senhores, o parlamentar tem liberdade de palavra. Eu não desacatei ninguém, deputado Marcel Van Hatten, por favor. Eu não desacatei ninguém. Continue, por gentileza. Eu estou falando que a roubalheira continua e o próprio Gilberto Valles admitiu isso. Quando ele diz que é feito por amostragem, que não tem capacidade de fiscalizar,
que os bancos... Aliás, é só ver os comentários, por exemplo, na rede social, no YouTube, tá cheio de aposentados dizendo, de novo me vem um desconto de um banco de R$500, eu não sei que serviço foi esse. O senhor reconhece que não tem capacidade de fiscalização. O relator diz que os bancos não têm a fiscalização externa que deveriam ter. Aliás, o Banco Central não consegue fazer tudo. Então, quer dizer, na verdade, esse consignado, sinceramente, não deveria nem existir. Porque se tem possibilidade de um roubo nessa monta, por que ele existe? Ele é positivo para muito aposentado? É. Tem muita gente que precisa? Claro, porque afinal de contas, ainda mais sob esse governo, as pessoas ganham cada vez menos e recorrem a um consignado em cima de um valorzinho desse tamanho numa aposentadoria de alguém que prometeu picanha e cervejinha e está entregando mais pobreza para o povo brasileiro. E, aliás, não só mais pobreza para o povo brasileiro, a falta de atendimento, porque outra mentira que foi contada, e aí o senhor Gilberto Valer Júnior aqui vem com uma série de desculpas, mas elas não cabem, que a fila ela cresce porque a demanda é mais alta. Não importa, foi prometido uma coisa, foi prometido o quê? Reduzir a zero a fila. Foi o que o Lula disse. Se pelo menos mantivesse aquilo que o Bolsonaro deixou quando saiu de 1 milhão, olha, acho que já seria pelo menos algo, né, com pandemia e tudo, seria algo aceitável. Mas ainda assim aceitável sob o ponto de vista da promessa de manter uma gestão razoável. Porque o certo é cumprir a promessa de zerar a fila. E sabe por que essa fila não está zerando, que é uma das coisas que eles não gostam de dizer? Porque estão usando o dinheiro do INSS, senhor presidente, para pagar o custo da roubalheira dos sindicatos e das associações. O mesmo que eles não estão fazendo com os bancos, porque os bancos podem, no governo Lula, roubar à vontade, e o contribuinte não é chamado a ressarcir, e aí depois o problema que fique com quem está sendo roubado, com o aposentado que não ganha de volta. Agora os sindicatos, que nem o do irmão do Lula, as associações, essas picaretas todas que com carro importado na garagem, relógio de luxo, tudo revelado aqui em fotos, esses o governo pega o dinheiro do contribuinte, do pagador de impostos, da pessoa que está ralando para no fim do dia ter muitas vezes um salário mínimo para ir pagar o aposentado que foi roubado. Então essa é a incoerência desse desgoverno do Lula que a gente aponta aqui. E, senhor presidente, sinceramente, e concluindo, agradeço a tolerância de Vossa Excelência e a Justiça, também com minha fala que foi interrompida, eu só queria que o INSS hoje estivesse realmente nas mãos de alguém que fosse sanear e reduzir a fila. Mas a pessoa que está sentada aqui não tem condição nem de exonerar uma pessoa que foi colocada pelo ministro da Previdência, nem muito menos outra que é suspeita de roubos no INSS. Lamentável, senhor presidente. No fim das contas, o que ficou dessa audiência foi um cenário de tensão política e muitas perguntas, ainda sem resposta. O INSS é um dos órgãos mais importantes do país, porque lida diretamente com aposentados e pensionistas. E por isso, qualquer suspeita de falha, fraude ou má gestão preocupa milhões de brasileiros. Agora resta acompanhar os desdobramentos das investigações e como vão avançar. Será que haverá responsabilização? A gestão vai realmente melhorar? Se você quer continuar acompanhando tudo isso de forma clara e direta, já se inscreva no canal e ative as notificações, porque aqui a gente explica os fatos para que você entenda o que está acontecendo sem complicações.